Notícia urgente no Flamengo. Pedro está fora da partida contra o Fluminense pela lesão que ele sofreu na partida contra o Goiás. E tem o retorno do Gerson e Varela, que podem jogar já na partida contra o Fluminense. Nós vamos analisar aqui a vitória do Flamengo em cima do Goiás por 2-0. Os comentaristas do programa Jogo Aberto, Denilson e Renata Fã, falaram sobre a evolução do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E nós vamos analisar as notícias, as últimas informações do Mengão. Então já chega aqui deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber sempre todos os vídeos do Mengão, tá bom? Créditos canal Jogo Aberto, canal Vene Casagrande, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Na zona do rebaixamento, venceu o Goiás por 2-0, mas a preocupação é por conta do Pedro. Uma letra para afastar o Z4, um toque sutil, mistura de precisão e habilidade. Categoria e mandando o canto esquerdo da meta do goleiro do Goiás. Foi assim que Everton Ribeiro sacramentou a vitória do Flamengo sobre o Goiás no Maracanã. É bem verdade que o camisa 7 não vive o melhor momento com a camisa do clube. Esse foi apenas o primeiro gol na temporada. De capitão e ídolo, Everton chegou a começar jogos no banco de reservas em 2023. Antes de assinar a pintura, o meia teve chance de guardar o dele. Não deu. Quem não perdeu a oportunidade foi Pedro, a única que teve. Logo aos 6 minutos, Ayrton Lucas foi derrubado na área. Pênalti para o Flamengo. O artilheiro não pensou duas vezes e pegou a bola para deslocar o goleiro. Ela mora lá no fundo da meta do goleiro Marcelo Rangel do Goiás. Já são 22 gols em 23 partidas esse ano. E olha que na de ontem ele só jogou 11 minutos. Logo depois de balançar a rede, sentiu dores na coxa direita e precisou sair. Bom para Bruno Henrique, que desde que voltou de lesão, ainda não tinha vivenciado tantos minutos em campo. Me senti super bem, onde eu já poderia voltar a jogar sendo titular ou não. Nos jogos passados eu entrei, mas é difícil você entrar no decorrer do jogo. E com todo o respeito ao treinador e aos meus companheiros também, respeito todo mundo, mas eu quero jogar e acho que jogando eu vou conseguir cada vez mais aprimorar a minha parte física. O atacante se juntou a Arrascaeta e, relembrando os velhos tempos, participaram de jogadas importantes. Nesse chute, o uruguaio chegou a ouvir o grito da galera. A bola bateu na rede pelo lado de fora. E foi justamente a quantidade de chances desperdiçadas que Sampaoli não gostou. Por isso, a vezes, cuesta muito entender o porquê. Às vezes eu custo a entender o motivo de perder mesmo tendo dominado o jogo. Inclusive, hoje a diferença poderia ter sido muito, mas muito maior. Mas são momentos. Quando encontramos a contundência, a relação de volume, seremos melhores. Seremos melhores. Já o Goiás levou pouco perigo a Matheus Cunha. A defesa mais difícil aconteceu já aos 38 do segundo tempo. Fim de jogo, 2-0 Flamengo. Primeira vitória de Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Resultado que afasta a zona de rebaixamento e diminui a pressão para a sequência do trabalho. Um jogo que o time precisava ganhar e ganhou. Um jogo que o time precisava ganhar e ganhou. Estivemos melhor no segundo tempo do que no primeiro. Um primeiro tempo em que o time esteve muito apurado pelo jogo e, no segundo, jogou melhor e teve chances mais claras de ganhar o jogo. Deu um passo importante hoje a seguir melhorando. Deu um passo importante hoje a seguir melhorando. Não sei por que tá tão desanimado. Sem voz, também gritou muito. Mas o resultado era fundamental, fazer os 3 pontos. Pro Flamengo também dá um tempo aí pro Sampaoli, que ainda está organizando a casa, conhecendo seus atletas, entendendo todo o processo. Um ano que começou de uma maneira inesperada. E o Flamengo tem tudo para se recuperar, tem elenco. E o Pedro, uma pena, né? Que depois de fazer o gol de pênalti, sai machucado. Esse sim é uma perda. Eu acho que nem dá para pensar no Flamengo sem o Pedro. Muita gente fala, só o Gabigol, o Pedro fica, às vezes, esperando. Não pode, tem que ser os dois juntos. Os dois juntos, obviamente, é melhor. Mas aí volta o Gabigol, né? A gente não sabe aí do diagnóstico da lesão. Provavelmente ali uma
uma lesão no adutor, e foi justamente na hora da cobrança do pênalti, ele acaba nem comemorando, ele até tenta voltar para o jogo, mas ele não consegue permanecer na partida. O Flamengo fez um ótimo jogo. Você falou aí do entendimento, do trabalho do Sampaoli. Obviamente é melhor você ir ajustando e colocando o que você pensa como jogo para os jogadores vencendo, te dá mais tranquilidade. Lembrando que recentemente o Flamengo tomou uma pressão do torcedor no Rio de Janeiro, cobrança, enfim, principalmente o Gabigol foi o mais visado ali. Então é importante para os jogadores individualmente. A gente está vendo o Everton Ribeiro, por exemplo, marcando um golaço. Ele até faz um gesto ali de sai zica, né? Porque já tinha um bom tempo que ele não marcava. Então é importante o desempenho diante do torcedor, no Maracanã, independentemente do adversário. É sempre importante você vencer depois de uma pequena crise, aí, de uma pequena cobrança do torcedor. E o Goiás, agora a zona do rebaixamento, né? Um time que vai ter que se reorganizar. Daqui a pouco definir se vai contratar um treinador, se vai continuar na mesma batida. Agora, quem está muito bem, subindo na tabela... Com golaço, sim, com golaço, o Flamengo derrotou o Goiás por 2-0 na noite desta quarta-feira no Maracanã. Aliás, jogando fácil, né? Durante boa parte da partida, pelo menos no segundo tempo, né? Mas vamos começar a contar essa história desde o início, porque o Flamengo chega a um gol após o pênalti sofrido por Ayrton Lucas, logo nos primeiros 10 minutos de jogo, e aí o Pedro bate, faz o gol, mas se machuca, sofre uma lesão. Mais uma lesão no futebol do Flamengo, de um jogador de time do Flamengo. Isso é ruim, é o Gerson que está voltando, deve ser relacionado para o jogo contra o Bahia no próximo sábado, e o Flamengo perde o Pedro, uma lesão no adutor da coxa direita, ou seja, deve ficar fora quase que certamente dos jogos contra Bahia e Fluminense, pelo menos esse jogo na semana que vem pela Copa do Brasil. Só que o Flamengo alternou, deu muitos espaços ali, alternou bons momentos, grandes momentos no primeiro tempo, com momentos de defesa muito exposta, né? E no segundo tempo o Sampaoli arrumou a casa, né, colocando o Ayrton Lucas mais como um terceiro homem no processo de saída de bola, o Léo Pereira mais centralizado, o Fabrício Bruno pelo lado direito, liberando bastante o Wesley, quase como um ponta-direita, né? E aí o Flamengo criou muitas oportunidades a partir de então, e essa atuação rubro-negra na segunda etapa foi coroada com um grande gol de Everton Ribeiro, de letra, voltando a marcar o que não acontecia desde o dia 31 de agosto, quando o Flamengo enfiou aquela sacolada no Vélez Sarsfield, jogando no José Amalfitani pelas semifinais da Libertadores da América. Depois foi um caminhão de gols perdidos, Arrascaeta teve chance, Matheus França teve chance, Matheus Gonçalves, que finalmente entrou no segundo tempo, teve chance, e o destaque foi o Bruno Henrique, né, que desde que entrou, voltou, depois daquela lesão terrível que o afastou por 10 meses do gramado, atuou o maior número de minutos em uma partida desde a sua volta. E jogou como centroavante e no segundo tempo, após a saída do Everton Cebolinha, como um ponta esquerda, o Arrascaeta sendo o centroavante do time do Flamengo. Ou seja, a gente já consegue enxergar uma variação de jogo muito importante nesse time do Flamengo, do bom técnico Jorge Sampaoli. Galera, é o seguinte, o Sampaoli ontem na entrevista pós-vitória do Flamengo sobre o Goiás, ele tá feliz com o resultado, ficou feliz com o resultado, mas ele acha que o time precisa melhorar muita coisa. Ele falou da parte física dos jogadores, ele acha que a parte física tem que melhorar muito, é algo que ele está buscando isso. E de fato ele está buscando isso desde quando chegou ao Flamengo, e ele ressaltou que não fez parte do planejamento da preparação física no começo da temporada. Quando ele chegou, ele percebeu que a preparação física não estava muito legal. Ele disse, um jogo que o time precisava ganhar e ganhou. Estivemos melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. Um primeiro tempo em que o time esteve muito apurado pelo jogo e no segundo jogou melhor e teve chances mais claras de ganhar a partida. Deu um passo importante para melhorar. Às vezes eu custo a entender o motivo de perder muitos gols mesmo tendo dominado o jogo. Inclusive hoje a diferença poderia ter sido muito maior, mas muito maior. Mas são momentos. Quando encontrarmos a contundência, a relação de volume, seremos melhores. Contundência é algo que o Jorge Sampaoli está pedindo desde quando chegou ao Flamengo. O que seria essa contundência? Marcar mais gol. De fato, ontem, contra o Goiás, o Flamengo teve muitas oportunidades. O placar de 2-0 poderia ter sido mais elástico.
Ah, Vene, para de ser chato, venceu por 2-0. Gente, mas saldo de gols ajuda demais. E o Flamengo não começou bem o Campeonato Brasileiro. Se a gente for parar para analisar o Palmeiras, que para mim vai ser o rival do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tá voando. Meteu 4-1 no Grêmio e comendo a bola. Quem pôde assistir ao jogo percebeu isso. Então o Flamengo precisa correr atrás sim. Tem que melhorar sim, parte física, tem que botar a bola na rede, tem que fazer o saldo de gols. Isso é muito importante. O São Paulo também explicou a ausência do Santos no time titular. Ele disse: o Santos teve uma lesão na cabeça no jogo contra o Atlético Paranaense e lamentavelmente hoje não poderia jogar. Sobre o Vitor Hugo, fez um grande jogo, deu muito volume no meio campo e isso ajudou o time. Eu creio muito nesse garoto porque tem muita condição. Falar nisso, parabéns ao Vitor Hugo, hoje é aniversário dele, está completando 19 anos e o São Paulo está certo. Vitor Hugo tem que ter mais oportunidade sim. Um baita jogador, uma promessa que o Flamengo trabalhou e chegou ao time profissional, tem que ter mais oportunidade. Sobre o Pedro, a gente já vai falar sobre esse assunto. Ele também comentou aqui a evolução do Wesley. O Wesley tem muita condição, mas no último terço joga igual do que no terço médio. Está evoluindo, está crescendo, é normal. Hoje no Flamengo jogaram muitos jovens que tendem a evoluir muito rápido para tentar competir e jogar no time. Na beira de campo, ao longo do jogo, falei que ele se tranquilize, que acelere para atacar, mas quando tem que jogar, que se acalme. Faz tudo muito rápido. O São Paulo identificando aquilo que a gente já identificou. O Wesley é um baita jogador, mas ele precisa ser menos afoito. Ele é muito afoito, muita vontade. Calma, trabalha essa ansiedade. E com todo respeito ao torcedor que discorda de mim, o Wesley é um baita jogador. O Barcelona veio atrás dele, gente. Então pare de criticar o Wesley em rede social. Repito, ele está pulando etapas. Não era nem para ele ser titular nessas partidas que ele vem sendo titular. Foi porque o Varela se machucou, foi porque o Mateuzinho se machucou. Ele está quebrando galho no time titular do Flamengo. Hoje, ele é o único lateral direito disponível. Então, torcedor, não caia nessa de criticar o Wesley agora, tá? Ele também falou aqui sobre erro de finalização. No segundo tempo, o time se juntou, teve transições, dominou todo o segundo tempo com muita amplitude e poderia ter ganhado por muito mais gols. Mas creio que nesse processo a possibilidade que o time tem de ser competitivo é um modo de consolidação coletivo e nesse caminho estamos, mesmo que estamos longe de uma realidade concreta. É isso, o São Paulo ele nada feliz ainda, 100% contente com o Flamengo. Galera, é o seguinte, boas notícias aí, tá bom? Gerson e Varela iniciaram o trabalho de transição campo e bola. Varela se recuperando de um problema no quadril, ele passou por uma cirurgia recentemente, um procedimento simples, entre aspas, digamos assim, e o Gerson está se recuperando de uma lesão muscular que a gente trouxe aqui para vocês, foi de grau 1, que ele demoraria de 10 a 15 dias para se recuperar e ficaria fora dos 3 próximos jogos. E ficou. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos, como a gente trouxe aqui para vocês. Tem chance de voltar contra o Bahia? Até tem, mas é uma chance mínima. Eu acho que o Flamengo, isso é uma informação, o Flamengo está trabalhando para que o Gerson volte na terça-feira contra o Fluminense, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo extremamente importante. O Varela tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Bahia nesse final de semana. Hoje iniciou o trabalho ali de transição com o grupo e tem chance de ser relacionado para pegar o Bahia. Por que eu estou falando do Varela? Porque muitos torcedores me perguntam em relação ao Wesley, que é o único lateral direito hoje disponível, quando que Varela e Mateuzinho voltam. O Mateuzinho é só para julho. Talvez ali no começo de julho, quem sabe em agosto. Agora, o Varela está voltando agora e pode ser relacionado contra o Bahia e o Gerson sendo preparado para pegar o Fluminense na terça-feira. Agora, galera, a notícia ruim. O Pedro, para quem assistiu ao jogo, ele se machucou, teve uma lesão muscular ao cobrar o pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo. Que fazem, pelo amor de Deus, nunca vi isso, jogador se machucar cobrando pênalti, e ele se machucou e foi lesão, pessoal. Então ele vai ficar aí pelo menos 10 dias fora, é lesão.
Ele está realizando exames nesse momento, inclusive, para saber a gravidade da lesão, mas já é lesão. Isso aí está certo, tá? O exame só vai mostrar qual é a gravidade. Grau 1, grau 2, grau 3, é lesão. Então, para o jogo de terça-feira contra o Fluminense, o Pedro está fora. Então tá aí, Nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí, Pedro fora da partida contra o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, hein? É isso daí. Escreva nos comentários aí a sua opinião referente, o que você achou da evolução do Mengão. Deixa o like e a gente se vê no próximo.